E para falar sobre chuva, a gente está no ar por telefone com o climatologista Ayrton Costa. Ele vai falar para a gente sobre essa chuva de ontem, que na verdade assustou muita gente. Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Pauta Geral. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores do Pauta Geral. Um prazer mais uma vez estar participando do programa. Infelizmente, para a gente discutir questões envolvendo os extremos meteorológicos. Professor, que fenômenos estão justificando as últimas chuvas de Teresina? Porque não só a chuva de ontem, mas as demais que ocorreram, inclusive no mês de novembro, deixou muita gente assustada e causou muitos transtornos. Perfeitamente, Primeiro vamos entender o que tem provocado essa condição atmosférica adversa no mês de novembro. Nós tivemos aí essa semana episódio de granizo em Monsenhor Gil, tivemos vendaval no açude Caldeirão, com ventos de quase 70 km por hora, e esses dois fenômenos, o vendaval em Piripiri, granizo em Monsenhor Gil, somado a esse episódio de chuva com grandes descargas elétricas e vendaval em Teresina, eles estão associados a um sistema atmosférico. Nós usamos a expressão sistema atmosférico para falar de qualquer movimentação do ar e movimentação da umidade, ok? Que faz com que a formação de nuvens ela ocorra e assim provoque temporais ou chuvas torrenciais. O sistema que estava em atuação nesse momento era o VECAM. Em condições normais, lá no período chuvoso, a partir de janeiro, é a zona de convergência intertropical. Em alguns momentos, frentes frias ou ondas de leste. Mas esse fenômeno foi provocado pelo VECAM. E o VECAM, vórtice ciclônico de altos níveis, ele tem uma tendência, Carol, a provocar duas situações totalmente contrárias. Em determinado momento, ele deixa o céu límpido, o chamado tempo firme, e nós presenciamos isso na semana anterior, condição de tempo abafado à noite, temperaturas mais elevadas no período diurno, baixa cobertura de nuvens, aquele céu bem azul. Mas por que isso? Porque nós estávamos no centro desse sistema, ele gira lá no alto, na alta troposfera. Só que ontem nós estávamos na borda do sistema, onde ele tem uma tendência a formar nuvens, essas nuvens que são de crescimento rápido, que congelam rapidamente, porque elas têm uma tendência a subir verticalmente, e aí você tem, com esse tipo de nuvem, uma nuvem que cresce rapidamente, descarga elétrica, rajada de vento e pancada rápida. Então aí nós temos um ingrediente para uma situação extrema, que foi essa identificada em alguns pontos da capital. E isso pode se repetir nas próximas chuvas? Oi, repita, por favor. Isso pode se repetir nas próximas chuvas? Perfeitamente, não necessariamente nessa semana, porque esse VECAM que provocou essa chuva, ele já se dissipou, ele não existe mais. Mas até o final de janeiro, começo de fevereiro, é possível formação de novos VECAMs. E geralmente são eles que trazem o granizo, tempestades elétricas, ou seja, ontem nós tivemos uma concentração de quase 100 descargas elétricas sobre Teresina. E os ventos, eles foram medidos na estação do IMET em torno de 52 quilômetros. Mas a estação do IMET fica na zona norte. E os ventos que derrubaram estruturas de cobertura de posto de gasolina, muros e árvores arrancadas pela raiz ocorreram preferencialmente na região sul. E esse tipo de vento aí, geralmente, é acima de 70 km por hora. E essa chuva de ontem, ela pode ser considerada atípica, já que nós ainda estamos no período chamado de BR-Obró, ou nós podemos dizer que ela já deu boas-vindas ao período chuvoso de Teresina e de outras regiões do Piauí? Muito bem, essa é uma pergunta que sempre me fazem. Essa chuva ela é atípica? Respondo, não. O mês de novembro, ele é o mês da pré-estação, ok? Então já tem chuva. Se você pegar, por exemplo, julho, agosto, setembro, outubro, todos esses meses, eles têm uma média de chuva. Só que é uma média, pequenininha. 6 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. Porém, quando a gente pega novembro, vamos saber qual é a média de novembro. Por exemplo, a média de novembro é 45 milímetros, ou seja, 4 vezes mais que a média de outubro e setembro. Então,
Novembro ainda comporta boa quantidade de chuva. E deixa eu dizer para vocês, essas chuvas nós estamos há 10 dias para fechar o mês de novembro. Sim. E não choveu nem metade do que é esperado para novembro. Então a população pode esperar ainda mais chuva para amenizar esse calor do BR-Obrol. Pode sim, até o último dia do mês de novembro nós podemos ter precipitação. E é importante lembrar para o piauiense, para o teresinense que nos assiste, nos ouve, é que na verdade outubro é o pico do calor. E a partir de novembro nós começamos a chamada curva descendente, ou seja, a temperatura começa a diminuir sutilmente, veja bem, estou falando sutilmente, não espere queda brusca. E a umidade passa a subir sutilmente. Isso quer dizer o quê? É uma preparação para dezembro, que já configura a pré-estação aqui no centro-norte, no entorno da Grande Teresina, porque nesse momento já é pré-estação no sul do estado, já caminhando para a estação. Então, esse pré-estação é a preparação da estação chuvosa propriamente dita, quando as chuvas acontecem pingadas. Professor, inclusive ontem os nossos ouvintes, porque a chuva começou, foi durante o nosso programa, então, claro que chuva aqui em Teresina vira notícia. Então, muitos dos nossos ouvintes mandaram mensagens, áudios, e teve um ouvinte que falou que era a chuva do caju, da manga e da pitomba. Faz sentido o que ele falou? Carol Duran, enquanto existir o reino vegetal e tiver nuvem no céu, vai ter uma chuva para cada elemento da flora. Na verdade, isso são crendices, né, que estão associadas. Porque você sabe, a primavera começa ali em setembro, né? Em algumas plantas, apesar de nós não termos uma primavera típica, que me corrijam os biólogos, elas têm um ciclo de floração. E esse ciclo de floração acaba coincidindo com algumas chuvas pontuais. É sempre possível que em cada mês de BR-Obrol, ou de prévia de BR-Obrol, tenha alguma chuva mais expressiva. E nós presenciamos isso em setembro, em outubro, algumas até extremas. Então há sempre uma tendência da sabedoria popular, e a gente sempre respeita, acolhe muito bem, até porque a ciência nasce disso, né? Claro. De associar essa chuva a determinado vegetal, a determinada safra. Ok, então a gente conversa com o climatologista Werton Costa e ele já adianta pra gente que o período chuvoso desse ano deve vir acompanhado de ventos fortes, trovões, raios, não é isso, professor? A gente tem que ficar bastante atento, e eu sempre dou uma dica, né? A primeira dica é acompanhar a previsão meteorológica diária, a previsão do tempo diário, não é aquela que prevê para semanas. E a outra dica é sempre seguir a recomendação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, os alertas da nossa meteorologia, da CEMAR, né? Está lá o trabalho sempre diligente da nossa gerente de hidrometeorologia, a gente seguir as orientações e conhecer a sua cidade, porque da cidade de Teresina, por exemplo, existem pontos tradicionais de alagamento. Enquanto nós não tivermos uma cidade 100% resiliente, é bom que a gente possa tomar a devida cautela para garantir a nossa segurança. Ok, professor, muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Olha só, vocês viram aí, viu, gente? Previsão de mais chuva para novembro, e o período chuvoso deve ser chuvas parecidas com essas que ocorreram nos últimos dias, com vento forte, trovão, infelizmente muitos transtornos na nossa cidade, mas enfim, com isso